Cuidado, tudo aquilo que você comenta nas redes sociais pode colocar em risco os interesses do Estado, das instituições e de alguns indivíduos intocáveis. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe, a edição de número 21 desta terça-feira, 14 de março de 2023. Nos últimos 4 anos, nós tivemos um governo federal muito preocupado em assegurar a liberdade de expressão do povo brasileiro. Não houve nenhuma espécie de censura, cerceamento, proibição de qualquer palavra que pudesse ser usada nas redes sociais. A imprensa sempre acusou Jair Messias Bolsonaro de ser um presidente que cerceava o trabalho da imprensa. Ele não moveu uma palha contra nenhum veículo de comunicação que publicasse qualquer notícia ofendendo, achincalhando, acusando o presidente e o seu círculo de ministros e familiares, até familiares, por qualquer tipo de alusão negativa, porque a gente sabe, a gente acompanhou, eu sou jornalista e sou testemunha disso, a gente acompanhou aqui um massacre da reputação do presidente Bolsonaro e da família dele. Ele nunca se preocupou em proibir o trabalho de nenhum jornalista sequer, de ninguém. Qualquer pessoa fazia qualquer tipo de publicação e ele não tinha a menor preocupação, porque ele sempre pregou a liberdade de expressão. Mas a maioria do eleitorado brasileiro, por uma pequena porcentagem, resolveu seguir e nos levar por outro caminho, o caminho da censura. E qual é o caminho da censura? É aquele que desaprova e remove da circulação pública qualquer informação, alegando para isso que é a proteção dos interesses de um Estado, uma organização ou indivíduo. Censura, pessoal, consiste em toda e qualquer tentativa de suprimir a circulação de informações, opiniões ou expressões de qualquer pensamento. Agora vamos ver o que é que está se preparando para cercear a nossa liberdade de expressão, dessa vez de forma concreta. O governo prepara projeto para regular redes e combater fake news. O ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, prepara um projeto de lei que trata da regulação das redes sociais. O ministro trabalha na matéria ao lado da Secretaria de Comunicação, a SECOM, do ministro Paulo Pimenta. De acordo com o Dino, a estimativa é de encaminhar uma proposta já na semana que vem para avaliação do presidente sindicalista de elite, antes de enviar a matéria ao Congresso Nacional. Já existe um projeto de lei na Câmara, pessoal, que está sendo relatado pelo deputado comunista Orlando Silva. Para quem tem a memória curta, eu vou lembrar quem é Orlando Silva. Ele é do PCdoB, deputado por São Paulo, e ele foi ministro do esporte. E ele foi aquele ministro que usou o cartão corporativo para pagar uma tapioca no aeroporto de Brasília. Isso mesmo. Usou um cartão corporativo do governo federal para poder pagar R$8 porque ele não tinha para comer uma tapioca. Então o Flávio Dino diz aqui, abre aspas, já temos a tramitação de um projeto de lei e a nossa ideia inicial é que o conteúdo seja aproveitado para qualificar e termos uma legislação moderna, adequada e que proteja as liberdades. E, ao mesmo tempo, que a internet não seja uma guerra, que haja dever e cuidado por parte das empresas e haja um sistema de responsabilidade no caso de cometimento de crimes por intermédio dessas plataformas. Segundo ele, é preciso responsabilizar as plataformas para que elas evitem o discurso de ódio, né? Que a gente sabe que vem muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Mas por que eles querem que as Big Techs tomem conta disso? Porque elas vão fazer uma lista, um caça-palavras. Eles vão criar uma espécie de lista negra. Bom, por exemplo, até essa expressão lista negra pode entrar na lista negra. Se é que vocês me entendem. Porque eles vão definir aquilo que você pode usar nas suas redes sociais, no seu discurso, na sua fala.
É claro, e eu sempre defendi aqui, que a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente posta, principalmente com a retransmissão de notícias que sabidamente não têm fundo de verdade, que foram fabricadas, mas as pessoas insistem em não tomar conta disso, né? Então, as empresas vão ficar responsáveis por isso, sendo possivelmente penalizadas caso uma fake news ou um comentário qualquer se propague e não tenha um freio, que ela imediatamente, que a rede social que você usa, imediatamente não apague o seu comentário, a sua postagem. Para isso, o projeto de lei está contando também com o TSE, é claro. Por quê? Porque as redes sociais foram responsáveis por uma surpresa nada agradável ao sistema, que foi a eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2018. Tanto que eles se prepararam nos últimos 4 anos exatamente para impedir que o uso das redes pudesse facilitar novamente a eleição de Jair Bolsonaro para um segundo mandato. Então aqui, ó, o Tribunal Superior Eleitoral prepara um relatório que também será encaminhado ao Congresso. Segundo o ministro Alexandre Moraes, a intenção é levar sugestões ao projeto de lei do Orlando Silva. E Moraes acrescentou que, para concluir o trabalho, tem conversado com representantes das redes sociais, que sabemos quem são. Segundo o presidente do TSE, abre aspas, não precisamos de início exigir que absolutamente toda a informação seja checada pelas plataformas. Veja aí. Mas podemos exigir esses 3 pontos e que todas as Big Techs tenham responsabilidade com maior transparência dos algoritmos. Só quem não pode ter transparência é o código-fonte do TSE. A utilização de algoritmos faz com que qualquer plataforma deixe de ser algo inerte, onde se colocou o conteúdo e passou a atuar. Fecha aspas. E pasmem, na Câmara dos Deputados também há apoio do presidente Arthur Lira. Arthur Lira destacou que, desde a aprovação do texto pelo Senado, muitos fatos ocorreram envolvendo a participação em redes sociais. Para ele, é possível fazer um consenso entre as propostas para a aprovação de uma lei para o setor. Abre aspas, caberá ao relator Orlando Silva fazer uma síntese de propostas que virão do Poder Executivo, do Poder Judiciário, sociedade civil e órgãos interessados. Quem são os maiores interessados nisso, pessoal? Pelo lado deles, são eles. Pelo nosso lado, somos nós. Mas quem disse que nós temos representantes? Parece que não, né? Continuando aqui a fala do Arthur Lira. Para que a gente construa realmente um texto adequado que propicie as alterações que nós desejamos, todos os brasileiros, para que a liberdade de expressão seja preservada, mas ao mesmo tempo a responsabilidade necessária com todos os caminhos adequados, tanto para as Big Techs como para os usuários. Ou seja, todos estão insatisfeitos com o que circula nas redes sociais. A sua liberdade corre um risco de ser enjaulada a partir desse projeto. Pode esperar, porque do Orlando Silva, um comunista de carteirinha, um cara que fez carreira política no PCdoB, só pode vir censura, censura e censura. Entenderam, né? Pois é. Vamos lá, para outro assunto. Eu vou falar aqui de um governador que está chamando muita atenção porque está fazendo um trabalho muito presente, uma administração que já está gerando muitos resultados. E esse governador, pessoal, é de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Hoje o Tarcísio de Freitas pode ter feito muito mais pelos valores e princípios que defendemos do que qualquer lacrador da internet na área política. Eu vou explicar por quê. O governador Tarcísio de Freitas mudou o nome de uma futura estação da linha 2, a linha verde do metrô de São Paulo. A parada é do ramal, que começa na Vila Madalena e passa pela Avenida Paulista. E ela vai se chamar Fernão Dias. No projeto, ela foi batizada como Estação Paulo Freire, que a gente sabe que é o
patrono da educação brasileira. E a esquerda está estrelando por causa dessa mudança de nome da estação de metrô. Por quê? Porque o Paulo Freire, pessoal, é um ícone da esquerda brasileira. Ele era um professor, um filósofo, que inventou a tal da pedagogia do oprimido, né? Que propõe um ensino vanguarda para os analfabetos brasileiros, né? Uma metodologia que, na verdade, não ensina nada e não faz a pessoa se desenvolver. Só ensina a pessoa a escrever as palavras básicas do universo em que ela vive. Então, essa é a pedagogia do oprimido, que mantém o oprimido debaixo da mão do opressor. Enfim, o nome do Paulo Freire para batizar uma estação do metrô já estava na lista de projetos desde 2013. Para a história de São Paulo, Fernão Dias é muito mais importante, porque ele foi um desbravador, um bandeirante. O Tarcísio está valorizando a história. Vocês lembram que um ano atrás mais ou menos, os vermelhos destruíram, tacaram fogo na estátua de Borba Gato, outro bandeirante, porque eles querem apagar a história do Brasil. E a história do Brasil você pode aprender até com os erros, né? Porque eles eram escravistas, eles escravizavam os índios, mas é a história do país e a história não pode ser apagada. Para São Paulo, Fernão Dias é muito mais importante, tanto que tem até uma rodovia chamada Fernão Dias que movimenta a economia de São Paulo. Então, de novo aqui, aplausos para o governador Tarcísio Freitas. Vamos lá. Por falar em violência, mas essa parte não interessa à esquerda. A violência nesta madrugada no Rio Grande do Norte, o que me causa muito espanto, pessoal. Por quê? Porque houve um ataque generalizado nas cidades de Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lagoa Danta, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Nísia Floresta, Parnamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul, Touros e São Miguel do Gostoso. Essas cidades foram atacadas por marginais, com tiros e incêndios em prédios públicos, comércio e veículos. O Rio Grande do Norte é governado pela Fátima Bezerra, aquela do golpe, é golpe, né? Vocês lembram? PT. E o PT tem um projeto muito claro, desencarceramento de presos. Eles querem colocar nas ruas 400 mil detentos. Não importa o crime, eles querem desencarcerar 400 mil marginais, porque quem comete crime não tem outra palavra, é marginal, tá ok? Então, segundo o coronel Francisco de Araújo, secretário de Segurança Pública, o que aconteceu nessa madrugada foi uma revolta, uma revanche contra as ações policiais que foram realizadas há 15 dias, onde houve um enfrentamento da segurança pública com relação aos marginais lá da região. Eu acho uma ação muito grandiosa para uma reação a uma ação policial. Pode ter certeza, isso aí é para justificar acordos, encontros, conversas, como ocorreu aqui no Ceará. Pessoal, a gente sabe bem disso, né? Logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, vocês lembram que explodiu aqui no Nordeste uma ação do tráfico de drogas, das gangues e tudo mais, mas houve um enfrentamento. O governo federal até chegou a enviar a Força Nacional para os estados. Mas agora, em princípio, a Força Nacional não vai ser acionada. Eu não sei, sempre que acontece alguma coisa desse tipo em governo administrado por esquerdista, eu sempre começo a pensar que é para arranjar motivo para botar preso na rua, para dar vantagem a detento em penitenciária. Pode ser só uma impressão, mas normalmente é isso que acontece. Vamos lá para o próximo ponto. O próximo ponto, pessoal, vai falar de outros marginais que continuam nas ruas. Esses são os bandidos do MST. O governo federal do sindicalista de elite, que apoia o movimento do Sem Terra, já definiu uma estratégia. Essa semana, pessoal, deve acontecer uma reunião entre o MST e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só para lembrar, aquele presidente
que agora está nos Estados Unidos, e está lá só de boa assistindo tudo de camarote, aquele presidente, no governo dele, o INCRA, deu mais de 400 mil titulações de terra. E não houve mais do que 10 invasões durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Mas, vamos lá, a liderança do MST impôs uma condição para evitar as invasões, para suspender as invasões. O governo deve comprar terras para fazer a reforma agrária. Mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai colocar na mesa que não tem dinheiro, que tem menos de 3 milhões de reais para gastar e que a culpa disso é do Bolsonaro, claro! A verba reservada esse ano no orçamento do INCRA é de R$ 2.434.999 para comprar terras, né? O orçamento nem de longe consegue atender à exigência dos invasores de terra. O movimento cita supostas 90 mil famílias à espera. Eu acho muito interessante isso. Acabei de dar os números aqui do governo Bolsonaro. Não se precisou gastar tanto dinheiro assim para poder dar titulação de terra a quem já estava ocupando as terras no Brasil e trabalhando com a sua pequena agricultura. Por que o governo Bolsonaro fez isso? Porque dando a titulação, principalmente a sua maioria, para mulheres, né? Porque normalmente a mulher tem mais responsabilidade, se fixa mais na terra. E com a titulação, essas pessoas, essas famílias têm mais acesso ao crédito. Agora, o que interessa é atender essa demanda do MST, senão serão 4 anos de baderna no campo. Pode apostar. E eles querem isso, para culpar o presidente Bolsonaro. Ou o sindicalista de elite está com medo que o pessoal sem terra sinta saudade do Bonorinho. Por último, pessoal, a gente vai comentar aqui a Lava Jato, mais uma etapa da limpeza de prontuários policiais da elite política nacional. Lewandowski suspende processos da Lava Jato contra Lobão e Tacla Duran. Ministro atendeu pedidos das defesas e estendeu o entendimento que havia adotado com relação ao sindicalista de elite, para liberar ele, né? Quanto a provas da Odebrecht, vamos ler aqui. A gente sabe que é para passar uma borracha no passado dessa gente que enriqueceu recebendo suborno, propina, né, das empreiteiras brasileiras. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou a suspensão de 5 processos abertos a partir da Lava Jato, que tem como base provas apresentadas por delatores da Odebrecht. A decisão do ministro atendeu a pedidos do ex-senador Edson Lobão, MDB do Maranhão, em uma ação penal que inclui também o filho dele, Márcio Lobão, e a nora Marta Fadel Lobão, além do advogado Rodrigo Tacla Duran, do almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva e do empresário Jorge Teodócio Aterino da Silva. É o mesmo entendimento, pessoal, que o Lewandowski deu ao sindicalista de elite, passando um pano, passando um óleo de peroba primeiro na cara, para depois apagar a trajetória corrupta do Nove Dedos, né? Ao declarar o material como imprestável, dando razão à tese do advogado Cristiano Zanin Martins, defensor do atual presidente, Levando citou mensagens trocadas entre a equipe da Lava Jato em Curitiba, acessadas por um hacker, e lembrou que os arquivos da Odebrecht chegaram a ser transportados em sacolas de supermercado pelos procuradores, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Só por isso o material é imprestável e não serve como prova. Tá todo mundo com o passado a limpo. Tanto quanto Sérgio Cabral. Veja o desempenho dessa figura notória da política fluminense nesse vídeo. Eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista. Eles têm horror a isso, eles são direita e ainda usam o nome de Deus. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus.
que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Um método fascista. Quanta emoção, quanta tristeza nesse olhar, nessa fala embargada. Ele é melhor intérprete do que o Brendan Fraser, que ganhou no domingo o Oscar por melhor ator no filme A Baleia. Vamos fazer uma campanha, pessoal. Tirem o troféu do Brendan Fraser e entreguem para o Sérgio Cabral, porque ele é realmente superior a qualquer astro internacional. Agora, falando sério, pessoal, o brasileiro precisa aprender a votar, né? Mas para a gente até aprender esse exercício de escolha dos canalhas que vão nos defender, a gente precisa mudar o sistema. Acrescentar algo mais no sistema que nos dê realmente uma democracia democrática. Por isso, é preciso que você se empenhe em participar da campanha de projeto de lei de iniciativa popular para a contagem pública de votos. A gente não quer nada além da comprovação daquilo que a gente coloca na urna. Então, participe dessa campanha, escreva um e-mail para querocontarosvotos@gmail.com.br e eu vou te mandar as instruções, você imprime e manda para a caixa postal. A gente precisa juntar 1,5 milhão de assinaturas, no mínimo, para a gente entregar esse projeto de lei lá no Congresso Nacional e fazer valer a vontade popular, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Um abraço.